Fala, Trailblazers, tudo bem? Já ouviram falar de Design Thinking? Experience Design? UX? Ah, esse tema é quente, hein? Tem em todos os projetos e hoje a gente vem somar na construção de valor para o negócio para o cliente. Tá? Então a gente vai tocar muito nesse tema e eu trouxe alguém que conhece muito, muito disso. Tá? Legal. E é sempre um bom momento para conhecer, né? Algo novo aí, alguma experiência nova. Se você já conhece algo, tenho certeza que também vai ter algum insight aí, que vai rolar alguma coisa muito bacana nessa sua entrevista, você vai conseguir aproveitar, tá? Então, fica ligado. Eu vou ser esse facilitador hoje, tá? Nessa conversa especial aí. Lá nos bastidores a gente vai ter lá o nosso amigo Bruno Passos, o Brunão aí, que vocês conhecem, e o Gui, né? Que todo mundo já está acostumado aí no dia a dia, tá? Mas antes da gente realmente apresentar o nosso convidado aqui, fica com esse recado aqui da InnoLevels. Você já conhece a InnoLevels, a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, especialmente em Salesforce? Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. E o nosso convidado de hoje domina muito esse assunto. Gilson Teixeira. Vou contar só um pouquinho do CV do Gilson aqui para vocês, tá? Ele já trabalhou com BI, com BW, com SAP e, claro, Salesforce. Trabalhou com X, CX e aplicando técnicas de design thinking para grandes projetos de SAP e Salesforce, aliado ali com as metodologias ágeis. Além de carregar certificações bem legais, como PO, da Scrum Alliance, Design Thinking Practitioner, né, que é o nosso tema aqui, core de hoje, né? Então, assim, no final, vamos deixar também aqui o LinkedIn do Gilson para vocês conhecerem ele melhor, que tem muita coisa lá para vocês verem no LinkedIn dele, hein? Seja muito bem-vindo, Gilson. Obrigado. Ótimo estar aqui, Thiago. Obrigado pelo convite, você e o Guilherme aí, pela essa iniciativa que eu estou adorando. Obrigado. Gilson, aqui é o seguinte, o convidado vem e ele traz uma música, né, que agrada a ele, e a gente adiciona essa música lá na nossa playlist do Spotify para o pessoal consultar. Tem músicas que a gente traz aqui que o pessoal não conhece. Que música você trouxe para a gente hoje? Rapaz, eu sou jazzista, bossa novista, eu sou mais em homenagem a onde eu estou, eu moro em Londres, né? Moro na Inglaterra, não é nada novo, eu vou sugerir Help, da Beatles, um clássico aí para colocar lá na playlist do Spotify. Eu não estou em Liverpool, mas eu estou a 15 minutos do estúdio da Abbey Road, onde eles gravavam, né? Tá bem pertinho de mim. Então a música é Help, Beatles, E é uma clássico. música muito boa, né? Cruzou gerações aí, né? Exato, Quem não gosta de Beatles é porque não conhece eles ainda, né? exatamente. Quero saber o seguinte: você tirou aquela foto clássica atravessando a faixa lá de pedestre, lá na rua dele, lá? Rapaz, aquela rua é terrível para passar, porque como quando o pedestre pisa na faixa branca, né, o carro tem que parar, né? Uhum. Então, eu não passo lá nunca, porque você fica 30 minutos esperando as pessoas passarem para tirar foto, né? Eu não tirei essa foto ainda, não. Eu conheço a Abbey Road, o estúdio, mas não tirei a foto, não. Essa é uma Tô clássica, atrapalhando. tem que passar por lá, né, para tirar, né? É, Não pode ainda mais é, morando aí, né? eu conheço o estúdio por dentro, inclusive, mas não tirei a foto, não, porque eu não queria atrapalhar o trânsito. Legal, legal. Bom, falando aqui também, uma coisa que a gente tem trazido para os nossos ouvintes aqui assim, tem alguma frase, alguma coisa que te impacta, assim, que você, ou às vezes que você recomenda para os outros, ou que você mesmo traz para si, né, no seu dia a dia, tem alguma assim que te norteia? Eu gosto muito, inclusive eu repito bastante, e isso tem a ver com o meu dia a dia
e tem a ver muito com o assunto que nós vamos falar hoje. E a frase é: ou você ganha ou você aprende. Então, tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, com a questão da experimentação, mas tem a ver também com a vida, né? Com o aprendizado, que você nunca perde, você aprende. Tem sempre a oportunidade de fazer melhor, né? Então, essa é a frase: ou você ganha ou você aprende. Bacana, bacana mesmo. E é uma verdade, né? Muitas vezes a gente aprende muito mais com os erros do que com acerto, né? Isso é Exatamente. sem dúvida, né? E às vezes as pessoas falam até puxando aqui, saindo um pouco desse, eu já vi relatos de pessoas que erraram, né? Perderam negócio até que veio um que foi muito bem sucedido, né? Mas é porque Exatamente. você nunca começa do zero de novo, né? Você, no mínimo, leva a sua experiência, né? Então, isso realmente E tem muito a ver com a cultura que nós vamos falar agora, que é a cultura da experimentação, né? Quer dizer, antes, e vamos falar mais profundamente, falhar em projeto não é um péssimo negócio. A gente tem que trazer isso como um ciclo de aprendizado, né? Esse é o mindset que a gente tem que trazer também para os projetos, né? sem dúvida, sem dúvida. O pessoal está curioso aí, mas antes da gente entrar realmente aqui na sua entrevista, se liga nesse recadinho da Flosson aqui. Você está pronto para simplificar suas implantações do Salesforce? Fossum é um parceiro oficial Salesforce e líder de DevOps e backup de dados na App Exchange. Construída 100% nativa em Salesforce, a plataforma do Fossum foi desenvolvida para funcionar em ambientes de DevOps dos mais simples aos mais avançados, incluindo integrações com Git, Jira, Azure DevOps, Selenium e muito mais. Conheça mais a nossa parceira em fossum.com. Gilson, antes da gente entrar bem ali no tema de design thinking, tá? Conta um pouco da sua formação, carreira, né? Conta para a gente como é que você chegou nessa sua atividade de hoje. Você tem umas 4 horas aí, não, né? Porque quanto mais o cara vai ficando velho, a carreira. Isso Eu de falar, pode sou. resumir, tá, Gilson? Pode resumir, não tem problema. Mas não, mas o resumo de um velho é sempre longo, né? Tá bom. Sobre minha carreira, Thiago, eu comecei como designer, isso na década de 90, é o que eu chamo de a fase do egocentric design, que era a fase do design de agência, né, de marketing. Todo mundo tinha o sonho de ser publicidade, se vendia muito essa esse glamour da publicidade, dos Leões de Ouro de Cannes, e fiz fotografia, eu formei nos Estados Unidos, depois fui trabalhar com fotografia digital, que era uma coisa muito incipiente ainda no Brasil quando eu voltei. O último emprego do Brasil, antes de fazer o mestrado aqui no Reino Unido, em 99, 2000, foi na Xerox do Brasil. Em 99, 2000, fiz o mestrado, e aí logo depois eu fiz o mestrado em internet, que eu queria trazer o design para essa coisa da internet, entender um pouco. Fiz um mestrado muito bom aqui na Universidade de Westminster. E aí houve o bubble, a bolha estourou, a internet, eu fiquei em Londres com diploma de mestrado e sem emprego, e alguém achou lá no meu currículo, o mestrado passou a ser irrelevante, e alguém achou um curso de SAP que eu tinha feito, que eu não entendia nada de SAP, fiz um curso Introdução a SAP, e me convidou para trabalhar em negócio de SAP, mas não como consultor, porque eu não tinha. E aí, quando eu comecei a entrar no negócio de SAP, eu pensei, poxa, eu posso fazer isso também, né? Aprender isso. Aí eu fiz academia, aí eu optei por BW, como eu não tinha um background de processos, né? Eu não vinha da área de accounting, de contabilidade financeira, então eu optei pela parte de BI, né? De BW na época, né? Que estava acima, que hoje a gente chama de Analytics. Que estava acima, né, Data Warehouse. Então eu optei por ali. Aí eu comecei minha carreira em SAP. E por anos voltei para o Brasil, trabalhei sempre como contractor, tive como PJ, né, tive
minha própria consultoria numa certa época. Eu tive 40 pessoas alocadas comigo e eu também alocado. Foi uma época muito boa, mas eu sempre com designer lá, né, como designer, sempre pensando em design, que é a minha grande paixão, a fotografia, design, essa coisa. E aí a SAP, por coincidência, foi a primeira grande empresa software house em falar em design thinking, no caso, né? Porque a SAP precisava evoluir, né? Estava virando uma empresa, um legacy, né? Uma empresa legado, e eles usaram o design thinking. Aí eu ouvi aquilo, eu falei, olha, talvez uma forma de conectar meu passado de designer eu já tinha experiência já com implementações SAP de BI, né? Aí eu pensei, agora eu vou, mas aí eu tive que reaprender o design, né? Porque o design deixou de ser egocentric, como eu chamo, né? Voltado ao ego do grande marketing, da venda, ou da cultura do briefing, né? A gente ficava sentado e esperando o briefing do gênio, para o design do usuário, centrado no usuário, que hoje é chamado do design, ou de human-centered design, o design centrado no ser humano, né? Então foi um reaprendizado do design, e aí eu me reencontrei com minha antiga paixão, que foi o design. E aí comecei a trabalhar em alguns projetos, entender alguma coisa do design, ainda não estava. E aí eu decidi, por uma questão pessoal, mas a segunda razão foi que, voltando para Londres em 2014, eu teria mais chance de entrar no mercado, porque o Brasil ainda demorar um pouco das empresas abraçarem o design, né? Então, eu decidi voltar para Londres em 2014 e, desde então, aí entrei no design, passei por, por empresas de SAP fazendo design, depois passei por uma empresa da Microsoft com a Accenture, que é a Avanade, e há 3 anos, fez domingo, eu estou na Salesforce. Essa é a minha carreira. Legal, legal. E Salesforce você conheceu realmente na Salesforce ou você já tinha ouvido falar antes, né, de Salesforce? Como eu trabalhava, vamos dizer, agnosticamente, e o design é agnóstico, eu já tinha passado por projetos onde meu último projeto, inclusive antes de entrar na Salesforce, foi um projeto de Salesforce. Então, assim, hoje eu faço basicamente Salesforce, mas quando eu estava em consultoria, eu fazia qualquer plataforma. E o último projeto que eu fiz foi no Correios de Londres, Post Office, antes de entrar na Salesforce, foi com Salesforce. Nós fizemos uma implementação junto com a Accenture no Post Office, no Correios britânico. E já conhecia, claro, né? Porque em projetos de implementação, antes ainda, a gente tinha que fazer integração, etc. Eu tinha o próprio CRM da antiga empresa que eu trabalhava, mas eu já tinha, assim, passado por algumas coisas da Salesforce. Antes da gente entrar mais no detalhe de design e tal, a gente precisa dar uma qualificada ali, né, em que é design thinking, os tipos de design que tem. Você consegue dar uma explicada para a gente? Sim, sim, isso é ótima pergunta, porque é sempre, inclusive na comunidade design, não é um ponto pacífico, né, do entendimento do que nós fazemos, e aí nós temos ainda outro nível, que é fazer o design que a gente chama o design, o enterprise design. Às vezes as pessoas falam employee experience, design thinking. Então, existe uma grande confusão entre UX, design thinking, service design, e aí eu vou tentar. E isso não é um ponto pacífico, não é o meu entendimento baseado em outros entendimentos, né? Então, assim, tem gente que pode discordar, como não existe um padrão, mas vamos lá, o design thinking,
ele é voltado para a inovação. O Design Thinking não tem compromisso necessariamente com o digital. Então, o Design Thinking foi inventado ou foi popularizado pela IDEO, o livro principal é esse, do Tim Brown, que está na segunda edição. Mas o Design Thinking volta, e quem quiser conhecer a fundo o Design Thinking, e até uma injustiça no livro, porque o Tim Brown cita somente uma vez um médico que criou Lateral Thinking, que é a base do Design Thinking da década de 60, que é como você gera inovação com tipos, achando padrões diferentes de pensamento. Então, Edward de Bono é o pai do Design Thinking, que foi popularizado pelo Tim Brown da IDEO. Quem quiser ir mais a fundo e entender inovação, como a inovação funciona na mente e o Design Thinking funciona, como você gera inovação, recomendo a leitura de Edward de Bono. Esse é o Design Thinking, voltado para a inovação e sem compromisso direto com o produto digital. Você pode gerar um produto que não seja digital. Aí eles fazem desafios, por exemplo, de resolver problema de água na África, e aí eles vão criar umas cisternas mais sustentáveis, etc. Então, esse é o Design Thinking. O que coincide com e confunde com UX Design por causa do famoso diamante duplo, né? Que você tem da convergência, divergência e das fases de pesquisa, discovery e tal. O UX, ele tem um compromisso com o digital. Essa é a diferença. O UX está voltado para o digital. Todavia, agora vale uma observação, quando o termo foi criado, foi cunhado por Don Norman, o objetivo não era só a jornada digital ou a tela da navegação ou da interação entre o usuário e a aplicação. O Don Norman ele definia UX, ou ele define UX, como toda jornada, desde você comprar na loja da Apple, até você botar a caixa no carro, colocar a caixa no carro, o tamanho da caixa, a forma que você tira o produto da embalagem, mas com a ultra especialização, que é uma tendência nossa do mundo, o UX acabou virando mais digital, ligado ao mundo digital, que não era a intenção inicial do Norman. E aí nós temos aquilo que, vamos dizer, que foi expandido do UX. Então, o UX tem um propósito mais digital, cobre normalmente uma linha dentro de um sistema restrito. E aí nós temos um outro componente que hoje que a gente se fala muito de Service Design. E o Service Design é a cobertura desses múltiplos pontos, touch points, né, de pontos de contato internos e externos que o usuário tem com o sistema, com o produto, e tudo precisa ser mapeado. Eu diria que nossa função hoje, como trabalhando no mundo enterprise, como uma empresa como Salesforce, a nossa função está mais próxima do service design, porque a gente tem que cobrir, por exemplo, integração, do que nós estamos perto do UX puro. Então, é isso. Design Thinking é inovação, o UX é mais voltado para um produto digital direto, horizontal, e o Service Design cobre os múltiplos pontos de contato do usuário com o produto. Então, são essas as linhas. E nós estamos mais próximos hoje do Service Design do que do Design Thinking. Raramente, por exemplo, eu uso Design Thinking no meu dia a dia. Legal. Gilson, tem também um outro, né, que é o XD, né, de Experience Design, né?
correto? Isso, Falei certo? exatamente. É o termo que é mais usado na Salesforce. No meu caso, eu sou Experience Architect. Eu sou arquiteto de experiência. O XD é justamente uma extensão, porque nós não fazemos o service design completo, a Salesforce usa como uma extensão do UX. Então, nós cuidamos de toda a experiência e tudo influi na experiência, não só aquele produto especificamente, mas tudo que vem em volta do produto. As integrações, os múltiplos touch points que você tem, as pessoas diferentes que você entra em contato durante uma jornada. Então, isso é o XD que nós definimos, que a Salesforce usa muito, né? E no meu caso, eu sou Experience Architect, então eu tenho uma função de mapear junto com a arquitetura da empresa, o Enterprise Architect, né? É, os múltiplos sistemas que estão conectados, os RPs da vida, outros CRMs. Então, eu vejo isso de forma ainda mais ampla, ainda como arquiteto de experiência. Essa é a minha função. Legal. E assim, qual é o maior desafio que você vê aí para o design em si? O maior desafio primeiro, é a associação que se faz do design com o visual. Isso é uma situação que a gente se vê, né? Quando você chama o designer para trabalhar num projeto, tem sempre a associação que ele vai trabalhar com a interface. E o design, a interface, ele é parte do design. Então, as pessoas consideram que a interface seja o design. E, na verdade, a interface é o destino. O design é a jornada. Então, a jornada é mais importante do que o destino. Porque se você não fizer a jornada correta, o destino você vai chegar no lugar errado. Então, a interface é a cereja do bolo e, às vezes, pode não ter interface. E eu cito o exemplo que eu trabalho com, que a gente chama de Human Centered Machine Learning, que eu ajudo a desenhar algoritmo, que eu faço a inserção da parte humana em algoritmo. Então, eu ajudo a desenhar algoritmo, e algoritmo não tem interface. Você pode ser o resultado do algoritmo, pode estar no Alexa, pode estar no dashboard, pode estar no Spotify. Então, assim, desenhar algoritmo é uma função. Então, o primeiro desafio do designer é tentar desassociar o designer com essa parte visual. Então, o designer ele tem uma função de guiar a jornada, não necessariamente visual. Outro desafio que nós temos em design é que nós temos um bloco separado entre a turma do design e a turma da implementação ou do desenvolvimento. Esse é outro grande desafio. E como eu vejo o design é parte da implementação. Eu sempre falo, como... você não fala, você quer café com leite ou sem leite. O projeto é sempre café com leite. É sempre café que é o Agile com o design. É sempre que o Jeff Patton, que é outro autor interessante, trabalhando em dual tracking, em dois tracks paralelos, não separados, porque quando você trabalha em tracks ou em tempo separado, eu, por exemplo, não gosto de sprint zero. O sprint zero é o sprint do design. Aí sai o design e entra o developers, ou o pessoal de desenvolvimento. E aí começa aquilo, o que o design especificou aqui. Então, eu gosto de trabalhar em dual track, eu sou parte do time de Agile. O terceiro e último desafio que eu cito é que design e metodologias de cascata, waterfall, não funcionam.
Não funciona. O design e agile são complementares, porque eles têm muita coisa em comum e são complementares. Eu sempre falo, o agile soluciona o problema e o design encontra o problema certo a ser solucionado. Então, um complementa o outro. Um converge e o outro diverge para convergir para o problema. E o terceiro, e por que não funciona, que eu estou falando do terceiro problema, e por que não funciona com metodologias de cascata? Porque nós precisamos de ciclos de iteração, que as pessoas às vezes, principalmente quando faz a tradução em português, confunde com interação, são duas palavras diferentes. Em português nós usamos muito pouco iteração, existe a palavra, quando você fala eu reitero o meu discurso, eu repito. Então, as metodologias, os frameworks de waterfall, eles não têm o ciclo de iteração, a repetição, o experimento. Então, não casa com o design. O design trabalha nesse nível de experimento, nesses ciclos de experimento. Então, esses são os três desafios que eu vejo em falar em design em projeto. E para a gente fechar aqui esse bloco aqui, qual o maior benefício que você vê quando você agrega o design ali no seu projeto, né? O maior, você mitiga risco, para começar. E como você mitiga risco? O design prega a experimentação. E nem tudo no design é outra coisa também meio falta entendimento. Nós só fazemos experimentos daquilo que tem alto valor e alto risco do projeto. Então, o design mitiga erro. Se você comparar até com o Agile, que você pega o requerimento e entrega o produto, claro, com o MVP, que inicialmente não fazia parte do Agile, fazia parte do Lean Startup, o MVP é um experimento. Mas a possibilidade, com o design acoplado no Agile, você tem uma possibilidade maior de fazer experimentos durante o projeto e antes de fazer e ter um compromisso com a codificação ou com o desenvolvimento. Se você tem você tem uma premissa que você transforma em hipótese. Essa hipótese, se ela entrar num quadrante, e a gente sempre tem um quadrante que a gente coloca, essa hipótese tem alto risco, mas traz alto valor, ela deve ser testada com um experimento. Exemplo de experimento, um protótipo. Protótipo é um experimento. E tem vários exemplos simples. Um e-mail pode ser um experimento. Tem várias formas de você fazer o experimento. Então, o design, junto com o Agile, ele mitiga mitiga risco de projeto. Porque antes de você fazer o compromisso com o code, com a codificação, aqueles itens de alto valor e alto impacto para o projeto, você experimenta antes de prosseguir. E essa, para mim, é uma função essencial do design, claro, sempre pensando que ali está a voz do usuário ou do cliente. Isso é natural do design. Mas em projetos, sendo pragmático, tudo bem, nós pegamos que a gente chama de desirability, né? O desejo do usuário junto com o processo, e depois com a tecnologia para fazer o diagrama e achar o ponto entre os três, o equilíbrio. Em sendo pragmático, o design funciona como uma ferramenta de experimentação junto com a ferramenta, junto com o framework de Agile. Quanta coisa bacana, viu, pessoal? Estão gostando? Segura aí que a gente volta já já. No próximo bloco, o Gilson vai entrar muito mais a fundo aí com bastante pergunta interessante sobre design. Então, fica com a gente.
A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Estamos de volta aqui. Bom, Gilson, quando que eu devo aplicar design no meu projeto? A gente falou um pouco dos benefícios, mas assim, meu projeto já está rodando ali, eu não tenho. Devo aplicar, devo mudar, tem tempo. Quando que eu devo fazer isso? Sempre. Design, o design como eu dei o exemplo do café com leite, o design, ele, ele não é o projeto não pode ser nas novas formas de fazer, o projeto não pode ser com ou sem design. O projeto sempre tem que ter design. Todo projeto tem que ter design. Porque essa é a cultura da experimentação. E é o design que leva essa cultura da experimentação. Claro, e aí nós falamos sobre achar o problema certo, né? Porque às vezes você vai pegar o requerimento, você pega o requerimento em Agile, por exemplo, vamos esquecer o Waterfall, mas é um requerimento que não foi a fundo numa pesquisa com o usuário, no discovery, né? E não só no aspecto do processo, mas no aspecto humano também, né? Que influencia muito na decisão do caminho a tomar para achar o problema certo a ser resolvido. Às vezes nós resolvemos o problema de forma errada, é o problema errado, e aí o projeto não funciona. Então, o design é sempre, e naquela ideia do dual tracking, né, de 2 tracks, o design é parte sempre de qualquer projeto, ou deveria ser. Ainda estamos chegando lá, porque as pessoas ainda consideram o design como visual, e às vezes tem muita questão, por exemplo, no caso da Salesforce. Se nós temos um design system, para que nós precisamos de um designer? E faz sentido, se você levar em conta que a cultura é entender o design como visual. Mas o design é um framework de achar o problema certo para ser resolvido, e é um framework que possibilita a experimentação contínua e dar suporte ao Agile nisso. Você falou sempre, mas assim, mesmo eu tenho um projeto pequenininho ali, pô, aplico ou só para projeto grande que eu devo realmente pensar em design? Se você não tiver a capacidade financeira, claro que nós estamos falando né, de trazer. É um recurso difícil de você justificar, porque como as pessoas têm essa ideia do visual e tal, você pode usar o framework da experimentação. O objetivo maior é o framework da experimentação, é você experimentar durante o projeto e mitigar erro. No final, sai mais barato. Então, você não necessariamente, se o projeto for menor, você precisa de um designer, seria bom, né? Fazer jornadas, criar personas, fazer as entrevistas, mas a gente entende que isso nem sempre é possível em pequenos projetos, em projetos de porte menor. Mas é importante que quem esteja fazendo o projeto tenha isso em mente. Tenha alguns parâmetros de conhecer o usuário, de entrevistar o usuário, de ver o lado humano incorporado dentro do levantamento ou do famoso pegar requerimento, né? Que você estenda um pouco mais. Então, isso não necessariamente você precisa ter uma equipe totalmente dedicada ao designer, mas é interessante que mesmo em projeto pequeno você tenha a mentalidade da forma com que o designer trabalha. E aí qualquer pessoa de agile, qualquer pessoa de desenvolvimento pode ter essa mentalidade de pequeno projeto. Isso que é o interessante. Legal. E quando a gente fala assim, vamos tentar tangibilizar aqui um negócio, né? Sou um cliente, estou iniciando um projeto, quero fazer uma rodada ali, incluindo designer.
o que eu devo esperar, qual o tempo ideal de fazer uma rodada ali de design, como que a gente tenta dar assim, um pouco mais de desenho ali para quem está ouvindo aqui, a gente, quem está nos vendo, possa começar a pensar em adotar o design para o seu projeto. A pergunta tangibilizar é muito interessante, porque fica muito solto, né? Quando? Por quê? Quais são as atividades? Então, eu gosto sempre de começar, e aí voltamos a falar no track duplo, né? Sempre, eu gosto sempre de começar com o desenvolvedor, com os desenvolvedores. Eu não gosto do sprint zero, eu não gosto do discovery, do design anterior. E aí às vezes as pessoas perguntam de forma pragmática, mas Gilson, se você começar junto com o desenvolvedor, o que os desenvolvedores vão fazer se não tem um design, se não tem um discovery? Olha, tem muita coisa num projeto que pode ser feita sem um design. Naquela coisa que eu falei, que o design entra muito nas hipóteses onde tem risco alto e impacto para o projeto alto, essa é a linha. Mas, por exemplo, no caso de Salesforce, preparar as orgs, preparar login, preparar SSO, isso tudo pode ser feito durante a presença do designer na equipe. Então, assim, enquanto isso está sendo feito, eu faço sempre a parte do discovery, eu levo desenvolvedores comigo para as entrevistas ou para os workshops, para que aquilo comece a entrar como no subconsciente de soluções, porque os desenvolvedores conhecem a ferramenta, por exemplo, Salesforce, os técnicos, os TAs, né, os técnicos architects, solution architects. Quando eu começo a fazer as entrevistas com o usuário, eles começam também a solucionar, de certa forma, a encontrar caminhos que nós não estamos solucionando ainda. Então, as atividades começam sempre juntas. Eu não tenho diferença entre a minha atividade e a atividade do desenvolvedor. Eu sou parte integrante dos squads. E aí tem um detalhe, e que é a minha especialidade. Eu uno essa primeira fase do design, que é a fase de levantamento, a fase ao User Stories, até o User Stories. Então, eu ajudo a compor o backlog. Então, eu vou desde o Discovery, esse é um papel, né? Porque quando nós fazemos essa quebra entre o design faz o primeiro, depois o design faz o discovery, passa para o desenvolvedor. Então fica um gap, e aí sempre há reclamação, onde é que esse design estava com a cabeça quando ele desenhou isso aqui, ele pensou isso. Então, assim, é importante que as equipes trabalhem juntas, e eu sempre levo, sempre trabalho em workshops, principalmente, eu sempre tenho a equipe técnica já pensando em alguma coisa, mas o mais importante é que nós, designers, temos que ter... Aí está a questão. Nós temos que trabalhar mais com iteração, ciclos, do que com interação. Eu sempre repito isso, porque a interação está muito relacionada como o usuário lida com a tela, mas muito pouco relacionado com a experimentação. Então, para mim, assim, é parte integral da equipe e sempre permanente ter um designer. E a forma que nós ajudamos o pessoal de Agile a levantar o requerimento é incluir o aspecto humano nos requerimentos. Então, para mim, é muito claro, eu sou parte do time de Agile, que uso um framework do design dentro do Agile. Para complementar, mas é importante que a gente navegue para o User Stories. E aí, falando em User Story, o grande segredo para mim dessa união entre a fase de design, que sempre foi considerada pré-desenvolvimento, foi um livro chamado User Story Mapping, do Jeff Patton, maravilhoso, e foi ele que quebrou para mim
o código, o segredo de você mover o design para dentro da metodologia Agile. Foi ele que fez isso. Eu tive com ele num curso pessoalmente em 2019 em Munique, e foi sensacional. Foi assim, olha, é aí que está o grande mistério desse elo perdido entre o design e o Agile. Então, hoje eu faço um framework que eu chamo de CX, que é esse nível mais alto, né? Do Customer Experience, onde você tem todo o caminho do Customer Experience, até o User Stories. Eu deixo os desenvolvedores com os User Stories. Isso é trabalhar na iteração. Não falamos de tela até o momento. E eu saio de projetos, eu passo um ano na empresa e não desenho uma tela. Então, eu uso o framework junto com o Agile. Aí vem o pessoal de UI, pode ver uma outra pessoa de UX. Às vezes eu também faço UX, eu posso fazer, mas o mais importante é a iteração do que a interação. Esse é o segredo do framework. Aproveitando, né, a gente já falou um pouco, você falou lá atrás, acho que tem alguma pinimba do design com metodologia cascata, mas mesmo no ágil, assim, a gente tem várias assim, o ágil ele tem várias quebras, né? Kanban, Safe, Scrum, e tem, assim, ele funciona com qualquer metodologia, aliás, até o famoso cascágio, né? Que é hoje em dia o cascata, o pessoal quer, na verdade, quer o melhor dos dois mundos e consegue fazer o pior dos dois, né? Normalmente. Exatamente. Mas funciona com qualquer metodologia dessas ou não? Tem alguma que não fica legal? Falando do Safe, Safe não é Agile. Safe não é Agile. Safe é uma tentativa de escalar algo que deveria ser pequeno, que deveria ser menor. Eu não considero o Safe Agile. E se você vê o diagrama do Safe, e aí vai uma crítica como designer, o diagrama do Safe parece um blueprint de uma planta nuclear. Então, todo o framework, ou metodologia, que aí tem uma diferença entre framework e metodologia, que o Safe é tratado mais como uma metodologia, todo framework que tem um diagrama complexo, como tem o Safe, eu não gosto, porque eu prego a simplicidade. Existe o Fragile, né, que é o fake agile. Existe muito em projeto você você ter a mentalidade de waterfall, né, de cascata, e aí você transforma os requerimentos de cascata, 3.000 requerimentos em user stories, aí você faz um stand-up diário com user stories, mas você está fazendo o waterfall com requerimentos em formato de user stories. O que define o Agile é o ciclo curto e a simplicidade. E a experimentação, né? Então, assim, aconselho, se o design funciona com Safe, não acho. Mesmo porque, assim, um dos grandes problemas que nós temos hoje, que você citou, é a falta de cultura de Agile. Então, se você não tem uma cultura de Agile sólida, como é que você pode escalar algo que não existe? Então, primeiro, você tem uma cultura sólida de Agile. E aí o design conectado ao Agile. Mas se você não tem uma cultura, você não pode escalar algo. O waterfall quase um suicídio hoje, porque você colher todos os requerimentos e depois, no final,
você descobrir que não era aquilo, isso que acontecia em projetos que eu participei, vários deles, projetos longos de waterfall, onde você colhia os requerimentos e você seguia, nunca olhava para trás e tal, é um perigo muito grande. E é o que o Agile faz, é você fazer essa cultura de experimentação. O MVP, que não é Agile outra vez, fazia parte do Lean Startup, né? Foi adotado, ele não está no manifesto Agile, do manifesto do Scrum. O MVP é um experimento. É porque a gente tem medo da palavra experimento. Mas o que a Amazon faz todos os dias é experimento. Todos os dias ele inclui uma feature nova no site. Toda sexta-feira, quem tem Alexa recebe uma série de novos features que foram adicionados ao Alexa. E depois essas features desaparecem, porque se ela não tiver um bom resultado, ela desaparece. Então, a Amazon é uma constante experimentação. Então, o que caracteriza essa ideia é aquela frase que eu falei lá no início: ou você ganha ou você aprende. Então, assim, claro que você faz um risco controlado quando você lança o MVP. Eu vou lançar o MVP de qualquer jeito. Não. Você tem uma base mínima, né? O produto viável mínimo, que atenda a uma jornada. E o MVP nasceu aí, né? O MVP nasceu numa necessidade dos investidores de São Francisco, que estavam cansados de PowerPoint, e começaram a falar para os desenvolvedores: olha, eu quero que vocês provem que esse PowerPoint aí pode ser usado. Então começaram a fazer. Então vamos criar um produto mínimo. E aí que vem o MVP, que hoje é usado no Agile, que não fazia parte. Mas é bom também ter na cabeça que MVP não é fase 1 de projeto. O MVP ele pode ser, ele pode não dar certo, né? Ele pode ser lançado e não dar certo, mas você aprendeu. E é difícil você falar isso para quem está acostumado com Waterfall. Mas para quem está acostumado com Waterfall e faz 100% dos requerimentos e descobre que só 20% é usado, o que você perdeu 80%, é melhor você ter um MVP descartado logo no início. Ou feito a iteration, né? ou refeito, ou revisto, ou medido, e de novo relançado, para que você corra menos risco de chegar lá na frente depois de 2 anos e não ter exposto esse produto ao cliente, você descobrir que esse produto não atende. Então, essa a grande questão. Agile é perfeito para funcionar com design, são complementares. Agora, outros tipos de framework, não. Acho que isso responde um pouco a minha outra pergunta, ia ser quando eu não devo usar o design, né? E aí, assim, entendo que já entendo que tem uma questão de metodologia. Existe algum outro cenário que você veja, assim, que também não faz sentido eu entrar com design? Não, como Tipo, eu não agora vejo. que ele é morto, sabe? Eu não vejo nenhum. Se você está numa cultura de mitigar risco, de experimentação, de conhecer mais o seu cliente, de fazer um produto certo para o cliente, eu não vejo como não usar o design e as ferramentas e as técnicas de design para dar auxílio ao Agile. Eu não vejo como não usar. O que eu não recomendo, e o que eu sempre falo, é que nós não percamos tempo em, por exemplo, prototipando algo que é óbvio. Então, assim, uma discussão que eu tenho sempre com colegas da comunidade:
porque, principalmente quando a gente fala em enterprise, né, aplicações enterprise como o Salesforce, por que você precisa prototipar uma tela de login? O que você vai achar ao prototipar uma tela de login? É padrão. Então, claro, se você faz uma jornada e você faz aí uma página login onde a pessoa num protótipo clica OK só para mover para outra tela, tudo bem. Mas assim, em termos de tela ou em termos de protótipo, não faz nenhum sentido você incluir um login, uma tela de login, ou perder tempo fazer uma tela de login. A tela de login é a tela de login. Não tem mistério. SSO, Multi-Factor Authentication, isso aí constrói e manda para o desenvolvimento, para a produção. Não tem segredo. O design entra naquilo que é dúvida. Vai dar certo? Não vai dar certo? Vamos testar antes? Aí você pode fazer os experimentos. Mas eu não vejo empecilho nenhum para o design ser parte, de novo, parte integral, integrante e permanente de uma implementação. Sempre com design. Design como framework e método de ajudar a experimentação. E tem algum passo a passo, assim, para alguma receitinha de bolo ali para você aplicar o design com sucesso? Sempre a premissa básica é acesso ao usuário, o que nem sempre é possível. E é compreensível que nem sempre é possível. Para isso, veio o Design Sprint, por exemplo. Né? O Design Sprint nada mais é do que uma versão pocket do Design Thinking, mas se nós pensamos de novo em produto digital, podemos pensar numa versão pocket do Experience Design. E o Design Thinking, claro, existe uma pesquisa anterior onde você pode chamar um representante dos usuários, mas às vezes você está trabalhando num projeto confidencial e você tem que partir de premissas do entendimento. Isso é normal. Mas a primeira coisa é que se tem informação de quem vai usar o sistema, de quem vai estar no dia a dia do sistema, ou através da entrevista, da fase de discovery, onde você entenda os requisitos do desejo do usuário, não só o processo, como se pegava antigamente, eu só quero saber o processo. Porque quando você pergunta o desejo, você começa a descobrir coisas que às vezes o usuário faz há anos, que pode resolver vários problemas. Então, o ponto inicial é a informação do usuário, a informação que você tem do usuário. Montar personas, montar as jornadas, descobrir os pain points que existem hoje. Os pain points são importantíssimos, as dores de cabeça, né? Os calos que você tem no sistema ou na situação atual, no processo atual, é muito importante porque os pain points é onde você ataca a solução. Né? Os pain points, quando você descobre os pain points, você praticamente é o reverso. Você fazendo o reverso do pain point, você soluciona. Então, essa é a receita de bolo. Começar com o usuário, fazer jornada, fazer personas, fazer síntese, e aí você fecha, você chega a coisas que você encontra em diagramas de afinidades. Então, o mesmo problema é repetido várias vezes. Então, aqui você pode encontrar um padrão que você tem que solucionar. Então, integração foi repetido várias vezes. Então, não adianta nada eu criar um sistema se a pessoa vai continuar colando do Excel e copiando do Excel e colando no sistema.
Então, não seria melhor a experiência contemplar a integração? Então, isso a gente tem que descobrir nessa fase. Então, o usuário é essencial. Se não tem usuário, você pega a informação com o usuário. Ou a informação de alguém que conheça o usuário. Não tem problema. Tem designer que bate o pé, quer falar com o usuário, mas tem hora que não dá para falar com o usuário. Tem hora que você tem que se basear em premissas, né? Em assumptions, como a gente fala, transformar essas assumptions em hipóteses, mas lembrando que uma hora essas hipóteses que vão ser transformadas em requerimentos e depois vão ser transformadas em uma aplicação, ela volta para uma fase de discovery, porque user testing, testar com o usuário, é discovery. Ele não é o fim do ciclo. Testar com o usuário faz parte do discovery. Então, se você não tem informação, você pode testar com o usuário numa fase posterior. E o teste, e as pessoas confundem, acha que o teste é o último ajuste, aí você lança. Não. O teste é parte do ciclo do design junto com o Agile. Essa parte é importantíssima. Então, se você não tem acesso ao usuário, que você trabalhe com premissas e hipóteses, mas que você faça testes com o usuário. E você criou um método seu de design, não foi? Se eu não me engano, você chama Design Sprint. É, Como é que é? o nome ainda não existe. O Design Sprint, eu uni duas. Eu uni o Design Sprint é Google, né? É esse aqui. O Design Sprint é Google, junto com o User Story Map do Jeff Patton. Porque o Design Sprint, ele vai num ciclo de 3 a 5 dias, numa velocidade maior, com stakeholders ou com representantes do usuário, ou aqueles que conhecem mais o usuário, e ele simula a participação do usuário através de premissas e hipóteses que acha que o usuário vai se comportar assim, e no final do Design Sprint que a Google prega é que você faça um protótipo. Por exemplo, no livro cita um protótipo que acho que eles fizeram para o Marriott, para a rede de hotel. Eles queriam testar se o serviço de quarto teria uma boa resposta do hóspede se fosse um robô. Então, eles fizeram um protótipo básico. Eles colocaram um iPad num carrinho de compras de supermercado e empurraram e batiam na porta, com a pessoa, claro, já sabia, e deixava o carrinho de compra na altura mais ou menos do que seria um robô, para a pessoa interagir com o iPad para saber se a pessoa pedir alguma coisa lá embaixo na recepção, se aquilo, para ver a reação do usuário. Então, isso é o Design Sprint. Você, no final do Design Sprint, você cria um protótipo. Mas, no nosso caso, o que eu fiz foi unir, e ainda tenho, pensando no nome desse framework, que é o Uno Design Sprint, a velocidade do Design Sprint com o User Story Mapping, onde você entrega o User Story Mapping, ao invés de eu entregar um protótipo, eu substituo o protótipo pelo nível básico de User Stories. Às vezes, como eu sou Salesforce e estou atuando como implementação, eu continuo desenvolvendo, mas às vezes eu trabalho com parceiros como vocês, da IBM, eu trabalho com PwC, eu trabalho com Infosys. Então, eu ajudo nesse processo de design sprint, que ainda não sei o nome, ainda estou estudando o nome. Eu ajudo o parceiro colocando eles num nível onde eles possam explorar os detalhes ou outros níveis de user stories. Então, essa é o framework que está sendo usado, virou playbook oficial da Salesforce, e é o que nós estamos empregando no projeto atual que eu estou fazendo.
e está sendo usado também aqui em Londres já com alguns clientes. Mas ainda não dei o nome ao framework, mesmo porque eu tinha chamado de Patton Backbone, em homenagem a Jeff Patton, que é um cara maravilhoso, mas eu vou... porque, na verdade, não é uma união de técnicas, né? Então, eu não considero pai do framework, eu considero que eu uni framework para ser conveniente para o nosso tipo de projeto. Mas logo, logo eu publico alguma coisa com o nome desse framework. Legal. Quando publicar, lembra de passar aqui para a gente, que a gente avisa aqui para o pessoal e para a gente acompanhar aqui, né? Beleza. Espero que estejam gostando aí, pessoal. Olha, no próximo bloco vai ter muita coisa bacana, muita dica aqui que o Gilson vai trazer para a gente, para quem quer entrar mais a fundo em design, tá? Fica com a gente. Estamos de volta naquele bloco que o pessoal gosta, né? O bloco das dicas. Então, vamos lá. Manda para a gente, Gilson. Onde eu consigo mais detalhes sobre design? Eu acho que o livro básico a coisa, a fonte básica é Norman, Don Norman, NNG, Nielsen Norman Group. Apesar deles levarem muito para o lado do puro UX, eu acho que é um bom começo. Mas é importante também no nosso ambiente de projeto enterprise, como nós fazemos no Salesforce, que se conheça também a Agile. É importante que se conheça a Agile, as cerimônias do Agile, as funções do Agile, uma certificação Agile é muito importante. Dicas de livros. Eu já falei alguns. Jeff Patton, para mim, é essencial, foi a chave desse mistério entre a unificação do design com o Agile. Jeff Patton foi essencial. Lean Startup é maravilhoso, o livro, também aconselho. Change by Design, Tim Brown, que é o livro que lança Design Thinking. Olha, que nós passamos praticamente aqui já uma hora falando e não falamos em Design Thinking, colocamos o Design Thinking meio de lado, né? Porque isso é um outro assunto, trabalha-se mais com inovação. Mas é bom ler o Change by Design. Inclusive, na segunda edição tem um capítulo bem interessante, que aí eu posso falar num design que agora nós estamos pregando, que é o design circular, porque nós falamos em human-centered design, mas, de novo, nós estamos falando de um design egocêntrico. Por exemplo, o design do Uber, todo mundo fala Uber como design, né? Mas o design do Uber, ele não pensa grande, no sentido que, em grandes centros, o Uber, ele solucionou o problema de um indivíduo, mas ele trouxe poluição. Então, na segunda edição do Change by Design do Tim Brown, e já a Ellen MacArthur fala sobre Circular Design, onde o design amplia a função social, a função ecológica. Esse é o próximo passo do design. Toda vez que você desenhar alguma coisa, você tem que pensar no mundo. Então, o Uber, por exemplo, ele resolveu o problema daquela pessoa que quer ir de um ponto A para o ponto B, mas a melhor solução do design para transporte seria transporte público. O Uber trouxe... Faltou ali o impacto. O impacto ele pode ser positivo e negativo, né? E aí essa análise do impacto ali que ficou carente, né? Exatamente. A consequência mesmo que você tenha carros elétricos, por exemplo, em Londres, praticamente se circula com carros elétricos para o centro de Londres,
não circula diesel, por exemplo. E você paga congestion charge, né, uma taxa, como se fosse uma taxa de rodízio, mais ou menos, para circular com o carro com combustível fóssil. Mesmo que seja carro elétrico, mas você tem o congestionamento. Então, esse impacto ele tem que ser, o design tem que ser pensado além da tela, ele tem que ser pensado como função social. Então, esse é o próximo passo e é o que traz a diferença entre o capítulo, entre a versão 1 e eu tenho as duas, do Tim Brown, do Change by Design, entre a versão 1 e a 2, é a inclusão desse que eles estão chamando de design circular. Design que recicla, design com preocupação com o meio ambiente, design com preocupação com as comunidades, design com preocupação com os grandes centros. Então, assim, toda solução que nós desenhamos tem que incorporar esse grande sistema, né? Além de só resolver o seu problema, né? Que passou a ser human-centered, mas de certa forma ele voltou a ser centrado no ego, né? Se você pensar num caso, por exemplo, do Uber. Então, esse é um próximo passo do design. O outro livro Google Sprint, né? Design Sprint, tem farto material, a página deles é muito, muito rica, e hoje a página está aberta para quem produzir técnicas novas de design. Você pode submeter ao Google que ele coloca como parte, né? Se você... E outro livro também muito interessante, um cara sensacional, que eu fiz, eu tive a sorte em 2019 de fazer 2 cursos com esse cara, um junto com o Jeff Patton, eram 2 Jeffs, é o Jeff Gothel, que é do Lean UX, é esse livro aqui, muito bom. Inclusive, é um dos maiores críticos do SAFe, porque SAFe coloca Lean UX dentro do framework, ou da metodologia, mas sem até a permissão do Jeff Gossel. Eu tive a sorte de estar com ele em Munique, e tive a sorte de ter quase 1 hora de 1 para 1 com ele, porque nós pegamos um táxi junto. Hoje ele mora em Barcelona, ele é americano, e nós pegamos o táxi de Munique para o aeroporto, da onde estava o curso, para o aeroporto, e aí nós exploramos outros assuntos bem interessantes durante essa hora de um gênio como o Jeff Gothel. O livro, inclusive, é autografado, e eu troco ideia com ele. O livro do Jeff Patton também é autografado. São pessoas que eu acho que respondem esse grande mistério do design em projetos, para quebrar esse paradigma de que o design atrapalha, que o design é a cereja do bolo, que o design ele atrasa. Não, o design adianta, o design mitiga riscos, o design eleva a cultura de experimentação que nós precisamos. As coisas andam muito rápidas hoje. Um produto ele é desconsiderado, descartado rapidamente, ele cai em desuso rapidamente. Nesse momento tem 3 nerds num basement em São Francisco, talvez lançando o próximo grande ERP, e isso é colocado no mercado numa velocidade incrível, e com fundos, né? Então, bons documentários no Netflix. Eu vou colocar aí para vocês os documentários no Netflix. Tem 2 bons documentários no Netflix. O que mais? Luma Institute, também eu vou colocar depois. É onde eu fiz a certificação de Design Thinking. Isso que eu ia te perguntar, tem curso assim, tem Sim. certificação oficial ali que o pessoal tira?
E isso, o próprio Jeff Gothelf, do Lean UX, e depois da era, e a era pós-pandemia, ou a era pandêmica, né? Ela intensificou esse acesso, porque essas pessoas passaram a atingir um público maior. Então, o Jeff Gothelf, por exemplo, de Lean UX, dá muito curso online, né? Virtual. O Jeff Patton também. O próprio Jake Knapp, que é o autor do Design Sprint do Google, também. Eu perdi um curso dele junto com o Jeff Gothelf em Barcelona, por uma questão. Eu tinha que viajar no Brasil no sábado, o curso era domingo em Barcelona. Tem muita coisa hoje na internet. Voltada, eu acho que, no nosso caso, e aí vem uma questão muito interessante que eu gostaria de falar, é assim, houve uma correria para trazer design, quando o design virou esse bam, buzzwords que a gente fala, né? Esse trending no mercado, houve uma correria das empresas de fazer aquisição, uma Accenture com Fiord, para trazer design. Mas esse designer que estava vindo, que vieram das aquisições, eram designers voltados para o mercado publicitário, era o designer voltado para o famoso Leão de Ouro de Cannes, era um design que não conhecia o Enterprise, né? Um designer que não sabia o que era um centro de custo. Então, esse designer teve dificuldade, continua tendo dificuldade em se adaptar. Eles pensam muito em lançar um próximo Airbnb, um próximo Uber, ou a gente fala na Inglaterra, fala Uber, um próximo Uber. Mas o nosso trabalho, e você, Thiago, sabe disso, o nosso trabalho no dia a dia como Enterprise Designer é feio. Não é um trabalho... Nós não lançaremos o próximo Airbnb. Nós não lançaremos. Claro, tem um caso ou outro que você faz eu já trabalhei com desenvolvimento de aplicações B2C para banco aqui no Reino Unido, por exemplo, com sucesso, mas normalmente o nosso trabalho eu diria, é o trabalho sujo, né? É o trabalho de dar suporte à experiência do usuário final, né? Quando você implementa uma nuvem de serviço, é tudo aquilo que está atrás da cortina, né? Que está nos bastidores, que dão suporte à experiência do cliente, o famoso CX. Então, essa glamorização do design, eu acho que houve um grande erro nessa estratégia, na glamorização do design, de trazer ao design de agência para dentro de empresas. Era talvez mais fácil treinar quem conhece Enterprise em design do que treinar um design de agência em Enterprise. Então, acho que esse foi um problema. Então, eu aconselho sempre, como você perguntou dicas, eu aconselho sempre que todo mundo acesse o design, passe a conhecer o design. E os designers que aqui estão acessando, estão nos assistindo, que os designers passem a entender como funciona a Enterprise. Passa a entender o que é um centro de custo, passa a entender o que é um RP, passa a entender o que é um API, passa a entender que isso faz parte da experiência lá para o cliente final, né? Se você tem uma resposta lenta de um API que você retira a informação de um RP que vai para o Salesforce e o atendente está demorando de responder a ligação que está no 0800 porque o sistema está demorando, você está dando uma péssima experiência ao cliente final. Então, assim, a performance de um API, a performance da captação da informação no sistema fonte, ela é parte essencial da experiência do cliente final, lá em cima, né? E por último, assim,
o novo estágio do design, o novo estágio de sistemas em geral, é que nós tínhamos o CRM separado vamos dizer, da linha de produção, por exemplo. Você comprava um carro, você tinha um problema com o carro, você ligava para o 0800, o 0800 mandava entregar uma nova roda, ou mandava você ir para uma concessionária, e ali resolvia o seu problema e você saía feliz. Hoje, esse dado que a gente chama de dado de experiência, né, o experience data, que é a experiência que você capta nesse nível da experiência do cliente, esse dado ele não pode ficar nessa camada do engajamento só e solucionar o problema do cliente. Esse dado tem que ser empurrado para dentro da empresa para resolver o problema. Por que aquele carro teve problema? Para que não se repita. Então, assim, é a unificação que o designer deve trabalhar, é a unificação do dado da experiência, o experience data, ao dado operacional. Então, se é preciso mudar uma linha de montagem de um carro, ela tem que ser mudada. E é isso que a função do novo desenho, da nova função que se apresenta para nós é a unificação dos sistemas, e agora, por último, como eu tinha falado, é esse sistema ampliado para o mundo todo em termos de preocupação social, econômica e por aí vai. Gilson, excelente, cara. Foi uma aula hoje aí que você deu para a gente aí de Prazer. design como um todo. Fico muito feliz aí de você ter aceito aí esse convite, né, e ter dado essa aula para a gente. Eu sei Prazer, que Thiago. esse horário aí é puxado, você está 5 horas na frente da gente, né? 4. Então, 4. Então já está bem Isso. tarde para você já aí, você está aqui, né, com a gente aqui firme e forte. Muito obrigado aí. Eu queria saber assim, se o pessoal quer tirar uma dúvida de design com você e tal, como é que ele faz para te encontrar? O LinkedIn pode me perguntar, eu tenho o maior prazer em responder, porque quanto mais eu respondo, mais eu penso e mais eu aprendo também. Eu revejo conceitos, eu aceito críticas. O designer que não aceita crítica está na profissão errada, porque a gente tem que aprender a... Se a gente fala em ciclos, em falhas, como eu comecei falando, ou você ganha ou você aprende, você tem que aprender a fazer uma autocrítica. Então, assim, as perguntas, as críticas são bem-vindas. Eu não sou sensível, não. Entra no LinkedIn, me adiciona, manda pergunta na mensagem no LinkedIn e eu respondo. Eu adoro responder, porque cada vez que eu respondo, eu repenso as coisas. E eu posso me trabalhar também, porque o design eu aplico em mim mesmo. Eu estou sempre me reciclando. Como é que é lá? Como é que é o ditado que você falou lá no começo, né? Ou você Ou, ganha, ou ou você você aprende, né? aprende. Então, É isso aí. E é isso é isso aí. aplicado à minha vida. Estou sempre aprendendo. Aprendo com É você, verdade. Thiago. A gente teve experiências juntas e está sendo um aprendizado. E é importante isso. O importante é você aceitar a crítica, porque senão não faz sentido os ciclos, né? Não faz sentido a experimentação. Então, nós somos uma experimentação constante, né? Aí termino com meu conterrâneo, baiano, né? Raul Seixas. Nós somos uma metamorfose ambulante, né? E isso é o design. Isso é o designer. Nós somos uma metamorfose ambulante. Isso aí, muito legal. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Não deixe de enviar para a gente aí seus comentários, seus feedbacks aí pelas nossas redes, seja lá no site, na fanpage lá do Facebook, no Instagram, Twitter. É tudo @canal Salesforce Brasil. Vocês vão achar a gente lá.
Adiciona também, pode me adicionar lá no LinkedIn, eu sempre adiciono quem quer saber mais sobre Salesforce, quem é do nosso mundo aí, é sempre um prazer. É facinho, né? Thiago com H, Schmitz, SCHMITZ. Eu escrevo assim desde criancinha e não erro, então é só seguir, ó. Segue a cola aqui, ó. Tem a cola aqui para quem está pelo YouTube, tem a cola aqui no vídeo aqui, né? Adiciona também lá o Guilherme Monteiro, né, que todo mundo já conhece aqui, né? Você pode procurar lá, Guilherme Monteiro, do canal Salesforce Brasil, também vai encontrar ele fácil. E o Bruno Passos, né? O Brunão, adiciona ele lá também no LinkedIn, tá? Para a gente fechar esse episódio, não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em TI, possui uma equipe multidisciplinar que é capaz de entregar resultados com agilidade em projetos Salesforce, integrando até mesmo outras tecnologias. Então, conheça a nossa parceira InnoLevels de longa data, a gente também deixa o link delas para vocês entrarem no site e conhecerem tudo sobre essa empresa que é nossa parceira. E também quero agradecer aos nossos parceiros da Flosson aí. Lembrando que a gente só consegue levar esse conteúdo para vocês graças aos nossos apoiadores. Para você, ouvinte, que estiver ouvindo esse episódio lá pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. E se estiver ouvindo lá pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas e o comentário que a gente lê tudo. Mais uma vez, Gilson, muito obrigado. Foi um prazer. E, galera, até a próxima.